Fala pessoal, Dani Oliveira aqui e hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais esperados, uma das perguntas mais feitas pra mim e um tema mini polêmico que eu vou explicar hoje aqui pra você, que é sobre o português sinalizado. Então, editor, coloca aqui pra mim em laranja, mini polêmica, não é nem vermelho, não é nem amarelo, é laranja ali, uma mini polêmica. Porque um dos maiores medos de quem começa a aprender Libras é esse negócio aí de português sinalizado, porque tem um monte de gente que diz que não pode, quem faz português sinalizado corre o risco até de ser preso se fizer. Não, nada a ver, irmão. Então hoje eu vou explicar aqui pra você o que é esse português sinalizado, de onde que ele surgiu, por que ele acontece, é correto ou não, como evitar e como sinalizar ali no sentido real da Libras para que o surdo entenda, para quem está ali vendo ali também entenda. Então antes de começar o vídeo, já clica logo aqui em gostei e se você é novo aqui, clica aqui em se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho e aí você me ajuda daqui e eu lhe ajudo daí, beleza? Combinado? Clicou aqui em gostei, clica aqui em gostei. Clicou, se inscreveu no canal, dá até uma emoçãozinha aqui na hora que você clica. Pronto, então vamos lá explicar do começo. Vamos lá, então português sinalizado, o que é? Tem uma frase aqui em português e aí a pessoa ela sabe o sinal de cada palavra daquela ali. E o que ela, muito esperta, muito inteligente, faz? Não sei. Ela diz o sinal de cada palavra. Pronto, isso aqui é Libras. Porque parece até lógico, né? Ela vê uma frase, ela sabe o sinal de cada palavra, então eu vou fazer desse jeito e vou sinalizar o sinal de cada palavra. Só que na maioria dos casos, isso fica numa sequência que o surdo não entende, que não é realmente ali Libras. E aí, isso que é o português sinalizado. Cada palavra que tem ali, eu vou dizer o sinal. É igual uma tradução literal do inglês para o português, que você vai ver uma letra, a letra de uma música, aí você vê aquela letra tão bonita que você não entende, mas você fica cantando aquilo ali. Mas na hora que você vai ver a letra da música, é diferente. Você vê que uma expressão é diferente. Na Libras também. Então o português sinalizado ele consiste nisso, em pegar uma frase e para cada palavra você dizer o sinal. Só que o sentido não fica o melhor possível. Por que isso acontece? Porque ele é mais fácil. Vou dizer aqui em segredo, tá? Em segredo para você não dizer para ninguém. Não, você tem que dizer mesmo, tá? Mas o português sinalizado ele é mais fácil para quem faz. Ele é mais fácil para quem sinaliza porque ele não tem o trabalho de colocar ali na estrutura correta, de uma forma que faça sentido para quem está vendo, então ele é mais fácil. Mas ele é mais difícil para quem está vendo aquela sinalização ali, porque ele vai ver um monte de sinal e ele vê e ele entende, mas não faz sentido. Consegue? Entende isso que eu estou falando? Ele vê os sinais, ele entende o significado de cada sinal, mas no contexto, no geral, não faz sentido, ele não é aquele assunto, aquela explicação que ele vê e que ele entende logo de início e que faz sentido para ele, para quem está vendo, né? Então esse aí é o primeiro fator. É feito o sinal de cada palavra. Ficou torto assim? Ficou. Mas não tem nada não. Vamos lá, continuando. E sabe qual é um dos lugares onde existe a maior concentração possível de português sinalizado? Muita gente não sabe disso, talvez ninguém nunca tenha lhe dito isso, mas na época das campanhas políticas, que você vê que a TV, e aqui no cantinho aqui, tem aquele intérprete, aqueles intérpretes que fazem na velocidade da luz, e aí eles estão fazendo aquele monte de sinal, e aquilo ali, em 90%, vou botar aqui em cima, 90% dos casos é português sinalizado. Aí você olha pra mim e diz, eu discordo. Eu discordei agora de você. Ah, é? Então, na próxima vez que colocar ali a propaganda política e aquele intérprete começar a sinalizar e você olha aqui, mas eu tô entendendo aquilo. Agora você desliga o som da TV. Desliga o som da TV e tenta traduzir aquilo ali que ele tá falando. Você, além de ser muito rápido, não tô criticando ninguém aqui, porque eu sou fã de muitos daqueles intérpretes ali. Milton Câmara é um deles. Mas além de ser muito rápido, a estrutura, ela tá igual a que o político tá falando. Pra não perder nada, pra não perder do que ele tá falando, ele sinaliza tudo, cada sinal. E aí vai ficando aquela sequência. Então, se você colocar a televisão no mudo, no silencioso, e você for tentar traduzir, vai dar ruim pra você. Eu digo isso porque eu já fiz muitas vezes, né? Principalmente quando eu tava começando, eu ficava animado. Eu vou traduzir o que esse cara tá falando aqui, eu vou traduzir. E aí ele começava a sinalizar e não dava. É muito sinal. E além disso, tem muitos sinais técnicos, muitos sinais diferentes que não são utilizados assim no nosso dia a dia com tanta constância.
Na época que você está assistindo esse vídeo, eu sou intérprete também no nível superior e eu interpreto aulas do curso de administração. E lá tem uma disciplina chamada Recursos Humanos, eu peguei ela aqui só de exemplo e peguei um conceito de organização. E esse conceito diz assim, vai aparecer aqui na tela para você, ó. As organizações dependem de pessoas para proporcionar-lhes o necessário planejamento e organização para dirigi-las e controlá-las. É um conceito que, se você for colocar aqui o sinal de cada palavra dessa, o surdo vai ver, ele vai entender, mas não vai fazer sentido para ele. Não é algo que internaliza e que tem ali, que se encaixa com os outros assuntos. São só sinais, só. Quer ver? Poderia ficar assim, ó, se fosse um português sinalizado, né? As organizações dependem das pessoas para proporcionar-lhes as necessidades ou ajudar-lhes as necessidades, o necessário planejamento e organização para dirigi-las, poderia ser o sinal de acessibilidade, e também controlá-las, aqui no sentido de administração. Ficaria ali um monte de sinal, mas não faria um sentido para a pessoa. E o que a gente quer é entender, né? Se for só para passar aqui um monte de sinal e você não fazer sentido nenhum, para quê? Não adianta. A comunicação, o objetivo da comunicação é o entendimento. Esse aí é o objetivo. Como que você poderia colocar este conceito, então, no sentido da Libras? Primeira coisa, eu vou escrever aqui para você. Cadê o pincel, meu Deus? Tá agora aqui. Ó, um fator primordial. Para você que quiser interpretar qualquer coisa, tem gente que diz, eu não quero ser intérprete. Mas você sempre vai ser intérprete, porque quando você estiver conversando com um surdo e vir uma pessoa que não souber e ela quiser conversar com um surdo, vai sobrar para quem? Para você dizer, fazer ali esse intercâmbio, né? Então você precisa, entender o sentido da sentença. Entenda o sentido daquela frase, o que ela quer passar. E aí você pega esse sentido e aí você coloca os sinais ali para descrever esse sentido. Aí sim você vai começar a sinalizar em Libras de verdade. Por exemplo, nesse conceito aqui, aparece de novo aqui na tela, você poderia fazer, as organizações dentro, lá as pessoas, muitas, são muito importantes. São importantes. Por quê? Porque elas ajudam a planejar e a organizar. Aí a organização, ela progride, consegue. Acertou, miserável. Olha só. Agora sim, você entende que ali, você entende a organização, você entende que você está se referindo às pessoas que estão ali dentro daquela organização, e aí você fala do papel delas que é muito importante, que elas ajudam na organização, elas ajudam no planejamento, nas regras, no planejamento, e aí elas ajudam aquela organização a progredir. Pronto, um sentido. Você se concentrou no sentido, você deu os sinais para este sentido aqui. Se você fosse dar um sinal para cada palavra, não ia dar muito certo com você. Isso aqui é a realidade, né? Esse canal aqui, ele serve para falar a realidade e lhe ajudar na prática com a Libras. Em muitas palestras, não é dado ali o conteúdo para o intérprete, ele não sabe o que vai ser falado antes, e aí é dado só aquele conteúdo ali, aquela palestra, e o que ele vai fazer? Muitas vezes ele vai falar igual que está sendo falado ali. Muitas vezes nem vai ter surdo ali naquela palestra. E tem mais, eu vou lhe dizer aqui uma coisa que você também provavelmente não ouviu em lugar nenhum, é que algumas frases da Libras, elas são iguais às frases no português. E que a ordem de algumas frases vai poder ser igual no português e não vai fazer diferença nenhuma. E aí você tem essa frase aqui, hoje eu comecei a estudar Libras. Essa frase você entende em português claramente, muito fácil. E se você colocasse o sinal de cada palavra aqui, não seria português sinalizado. Seria uma frase que tem a mesma estrutura que o português. Inclusive, pesquisas mais recentes mostram que muitas frases, muitos contextos da Libras têm uma estrutura parecida com a do português. Nessa aqui você poderia fazer, hoje eu comecei a estudar Libras. Ótimo. Você entende. O surdo vê, ele sabe que foi hoje. Ele não vai entender que foi ontem. Se você quisesse também, você poderia trocar a estrutura dessa frase. Botar assim, hoje Libras, estudar, comecei. Uma forma diferente. Você entende, é igual. A função da linguagem foi exercida. Linguagem, eu falo da comunicação, tá? Não é daqui não. A função do idioma foi exercida. A função da linguagem, da comunicação. A pessoa ali entendeu e você conseguiu reproduzir a sua mensagem. Então, essa aqui é só um exemplo de muitas frases que tem uma estrutura igual à do português. E se você fizer igual, não vai ter problema nenhum. Agora, o problema que fica
dicas são nesses contextos aqui que eu citei como exemplo, esses contextos maiores, esses contextos de assuntos específicos. Nesses você vai precisar pegar o sentido e traduzir esse sentido. Agora sim você já sabe o que é o português sinalizado, você já sabe que ele é mais fácil para quem faz, mas é mais difícil para quem vê ali a sinalização, que vai ter que se esforçar para pegar o sentido, e que para você não cair no erro do português sinalizado, você tem que se concentrar no sentido e traduzir este sentido. Você também sabe agora que muitas frases da Libras têm uma estrutura particular, têm uma estrutura semelhante à do português, e que a ordem muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma, porque o surdo vai lhe entender e você vai entender o surdo. E a última coisa e principal que eu quero que você grave, que você leve para a sua vida é: eu só vim pegar esses conteúdos aqui depois de ser fluente. Eu fiquei fluente conversando em Libras. Eu fiquei fluente conversando ali com as pessoas e perguntando como que era aquele sinal e como dizer para o surdo. Aquela estrutura eu fui absorvendo naturalmente. Então a minha recomendação para você é: se concentre em ver um vídeo e entender aquele vídeo em Libras. A pegar o áudio daquele vídeo e entender e comparar. Aí sim você vai absorvendo a linguagem, né? A aquisição de linguagem, você vai absorvendo isso, você vai se desenvolvendo na Libras. Essa aqui foi a minha recomendação, as minhas dicas para você. Clica aqui em gostei se você gostou dessa aula, clica aqui em gostei, se inscreve no canal se você for novo. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Até lá!